Será que estamos diante do início do fim das bets invadindo o espaço público e privado de todos que acompanham o futebol, por exemplo? Estamos aqui no Dois Toques, a casa do futebol, e é cada vez mais comum que os próprios campeonatos tenham os nomes, inclusive, das bets. E a Prefeitura do Rio de Janeiro foi uma das primeiras das grandes cidades e capitais do Brasil a tomar uma decisão que foi publicada ontem no Diário Oficial, que impacta a publicidade das bets. Sem publicidade, fica realmente muito difícil que essas casas de apostas consigam angariar recursos, pessoas, jogadores, e a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou ontem a proibição de qualquer propaganda de bet nos espaços públicos e em espaços que dependam da aprovação do poder público. Isso pode ser o primeiro passo, porque não é só a Prefeitura do Rio de Janeiro que vai fazer isso. A Prefeitura do Rio de Janeiro já fez, mas isso é um movimento que começa no Rio de Janeiro e que vai pelo Brasil inteiro. E já há um projeto correndo na Secretaria do Senado, na Comissão de Justiça e Constituição, para a proibição de propagandas no espaço de YouTube, TV. E aí? Será que nós teremos um revival do que foram as propagandas de cigarro nos anos 90, no início dos anos 90? A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Bom, quero cumprimentar você que está ligadinho aqui no Dois Toques, a casa do futebol. A gente está falando de um assunto que diz muito respeito ao mundo do futebol, que é o mundo das bets. As bets hoje patrocinam os clubes, as bets hoje são patrocinadoras masters dos campeonatos. Fala aí do Brasileirão Betano, Copa do Brasil. Isso tem sido muito comum, mas cada vez que se torna mais comum, vai se tornando um problema que não é das bets. Um problema que é do poder público, um problema de saúde pública. A partir do momento em que as pessoas começam a adoecer, a viciar-se, a perderem tudo, perderem a conta, pagarem mais bets do que pagar a conta da casa, enfim, aquelas coisas, os casos que vocês conhecem muito. Isso não é um problema das bets. As bets não vão ter uma equipe de apoio para resolver esse tipo de situação. Isso se torna um problema público, problema de saúde pública, problema de economia pública, e que o poder público está tentando resolver. A primeira foi a Prefeitura do Rio de Janeiro, a primeira das grandes prefeituras, das grandes capitais de estados do Brasil. Ontem, ela baixou um decreto que proíbe a veiculação de publicidade de plataformas de apostas nos espaços públicos do município. Então você não vai ver mais aquele ônibus circulando com propaganda de jogos de azar, de casas de apostas, né, que era muito comum, né, o bus door. A medida passa a valer para todos os locais onde há publicidade exterior, mobiliário urbano, demais locais cuja exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município para veicular propaganda. Então não é só espaço público do município, é todo espaço cuja exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município do Rio de Janeiro. Ou seja, grande parte do espaço público da cidade do Rio de Janeiro, né? E é claro que o objetivo é proteger a paisagem urbana, fortalecer o ordenamento da cidade e reduzir, esse é o principal, a exposição da população, especialmente de crianças e adolescentes, cada vez mais comum, porque é muito simples burlar esses sistemas, né, de controle das plataformas. É menor de 18 anos. É muito simples o menor de 18 anos burlar isso. Então, é reduzir a exposição de crianças e adolescentes à publicidade de plataformas de apostas esportivas e jogos de azar online, né? Então, quem vai fazer essa fiscalização é a Coordenadoria de Licença e Fiscalização, a CLF, que vai determinar a retirada imediata das publicações irregulares e, claro, aplicar as sanções previstas. Bom, isso é o que a Prefeitura diz que vai fazer, né? Entre o Legislativo legislar e o Executivo cumprir, vamos ver o que vai acontecer. Mas a Prefeitura, o próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, falou sobre isso, né? Aspas aqui para o prefeito. A Prefeitura do Rio não vai aceitar que se use publicidade externa, que é regulada pelo município, que pertence a todos os cariocas,
seja a partir de um patrimônio público ou privado, para que seja espaço para estimular uma atividade que tem provocado endividamento, compulsão e destruído as famílias cariocas e brasileiras. Ele é o prefeito da cidade. E isso, a partir do momento que se torna um problema público, as autoridades públicas precisam se envolver mais, tá certo? E a gente tem um projeto rolando na Comissão de Justiça e Constituição, tá? E por que eu digo projeto rolando? Já tá rolando há um tempo, né, Guilherme? Sim, porque é um caso delicado. Lida com muita grana. Muita gente vai deixar de ganhar grana, grana pesada, por conta das casas de apostas. E aí, será que nós estamos diante de um revival das propagandas de cigarro? Vocês se lembram? Os mais antigos, é claro, vão se lembrar, os mais jovens não. Ninguém que fumava parou de fumar por causa da propaganda. Se fumava e parou de fumar é por causa da saúde, né? Não é porque não há propaganda que não vai haver a prática. As pessoas têm a liberdade para fazer o que quiserem. Obviamente que vão arcar com as consequências. Agora, o cigarro, ele era muito presente na vida cultural, cotidiana do brasileiro. A gente tinha na Fórmula 1 vários carros, né, que eram patrocinados por marcas de cigarro. Eventos que eram patrocinados por marcas de cigarro. O Hollywood Rock, né, quem não lembra do Hollywood Rock, Nirvana no Hollywood Rock, aqui no Rio de Janeiro, fantástico, né? Mas Marlboro, Hollywood, outras grandes marcas, né, Carlton, tiveram as suas propagandas removidas por uma ordem judicial e decreto das autoridades brasileiras. E nunca mais houve propaganda de cigarro. E pior, as marcas de cigarro foram obrigadas a colocarem os malefícios do produto. É como se as bets tivessem que fazer a divulgação, né, os canais de YouTube, as plataformas, as TVs, internet, rádio, TV, enfim, tivessem que falar, olha, mas você pode ter endividamento, você pode ferrar a sua saúde mental. É mais ou menos isso. O projeto que corre é a proibição total de qualquer divulgação. Agora, isso vai mexer no bolso de muita gente, no interesse de muita gente poderosa, porque é muita grana que entra com essas plataformas de casas de apostas. E o imposto que elas pagam não é nem 1% daquilo que elas arrecadam, e ainda há o problema das declarações, né? O quanto fica sem ser declarado, o quanto já ficou sem ser declarado na época do hiato, que não havia regulação das casas de apostas, enfim. Será que estamos diante do início, do fim? Eu acho difícil, acho que vai demorar muito ainda, muita coisa vai ter que acontecer para que haja uma derrubada completa. Mas há projetos e há decretos já baixados. A Prefeitura do Rio é a primeira. Há uma reunião entre os grandes prefeitos, né, das grandes cidades do Brasil nesse movimento. Então a tendência é que o Rio seja um exemplo e outras grandes cidades tomem esse exemplo e também proíbam essas propagandas no espaço público das cidades. Bom, falando aqui rapidamente de Copa do Mundo, hoje tem França e Espanha. Amanhã tem Argentina e Inglaterra, a gente está no finalzinho da Copa, né? Mas também tem Campeonato Brasileiro. A partir de quinta-feira tem Campeonato Brasileiro. Tem jogo hoje, tem jogo amanhã, depois Copa do Mundo é só a final. Em terceiro lugar, e volta o Campeonato Brasileiro para a gente falar tudo sobre o mundo da bola, entre outros assuntos, bastidores, polêmicas. Brasileiro, né? Tem mais polêmica do que bola rolando. Você vai ficar por dentro de tudo aqui no Dois Toques, a casa do futebol.